Você acredita que a imunidade parlamentar funciona como um escudo absoluto para qualquer palavra proferida no Congresso? O que testemunhamos recentemente na CPI do Instituto Nacional de Seguro Social desafia o limite tênue entre o debate político e o Código Penal brasileiro. Imagine uma sessão técnica destinada a fiscalizar a gestão da Previdência Social, transformando-se, subitamente, em uma arena de imputação de crimes hediondos, de acusações gravíssimas a uma paralisia institucional completa. Este episódio não é apenas um embate partidário, é um estudo de caso sobre a erosão da liturgia democrática. Prepare-se para entender os bastidores de uma sessão onde o regimento interno foi ignorado e a diplomacia deu lugar a um confronto que agora tramita nos tribunais de ética, em menos de 60 segundos. Uma discussão sobre a transparência do Instituto Nacional de Seguro Social transmutuse em uma acusação de natureza criminal devastadora. O deputado Lindbergh Farias direcionou ao relator da comissão, Dr. Frederico, a pecha de estuprador. Para dar dimensão ao impacto dessa fala, não estamos tratando de uma crítica à atuação política ou ao viés ideológico de um relatório. Estamos falando da imputação de um crime que, no ordenamento jurídico comum, prevê penas que podem ultrapassar 10 anos de reclusão. A gravidade aqui reside no choque de realidades. Enquanto o cidadão comum responde civil e criminalmente por calúnia e difamação, o ambiente parlamentar goza de uma prerrogativa constitucional chamada imunidade material. Contudo, a analogia que podemos traçar é a de uma mesa de negociações, de alto nível, onde subitamente um dos negociadores abandona os dados técnicos para desferir um ataque pessoal de natureza existencial. É o equivalente a trocar o tabuleiro de xadrez pela força bruta verbal, ignorando que o palco é a Câmara dos Deputados. Antes de analisarmos a reação em cadeia que se seguiu a esse epíteto, se você busca compreender a política brasileira através da análise de fatos e não de ruídos, reserve um momento para se inscrever e acompanhar nossas atualizações. É fundamental que a análise técnica não seja sufocada pelo barulho das redes sociais. Seu engajamento garante que o conteúdo de profundidade continue chegando a mais pessoas que buscam entender os mecanismos do poder. O núcleo deste conflito reside na própria anatomia da acusação. Quando analisamos o momento exato da fala na CPI do Instituto Nacional de Seguro Social, percebemos que não houve um gradiente de escalada comum. A tensão já estava presente, devido à polarização entre governo e oposição sobre a condução dos trabalhos. Mas a utilização do termo específico estuprador rompeu a barreira da crítica política tradicional. Na prática parlamentar, o detalhe mais relevante é que tal ofensa foi proferida dentro de um rito administrativo. Uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, um órgão com poderes de investigação judicial. Quando um de seus membros utiliza uma terminologia de tamanha violência verbal, ele não apenas ataca o colega, mas desidrata a autoridade do próprio colegiado. Existe uma falha lógica e um mistério jurídico que paira sobre este evento. O artigo 53 da Constituição Federal afirma que deputados e senadores são invioláveis civil e criminalmente por suas opiniões, palavras e votos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem sinalizado em decisões recentes que essa proteção não é um salvo-conduto para ofensas que não guardem o chamado nexo causal com o exercício do mandato. Acusar um par de um crime sexual hediondo durante uma discussão sobre previdência possui nexo com o trabalho legislativo? Esta é a pergunta fundamental que definirá o futuro político dos envolvidos no Conselho de Ética. A reação do alvo, o relator, Dr. Frederico, foi imediata e pragmática. Ele não apenas rebateu a ofensa, mas acionou as instâncias disciplinares da Casa, solicitando a cassação do mandato do agressor por quebra de decoro. Aqui, o foco da sessão mudou drasticamente. O que deveria ser uma investigação sobre possíveis irregularidades no Instituto Nacional de Seguro Social tornou-se
um processo de defesa da honra pessoal. A paralisia da pauta é o dano colateral mais evidente para a população. Centenas de milhares de brasileiros aguardam soluções para a fila da Previdência. Mas o tempo público, financiado pelo contribuinte, foi consumido por uma disputa de egos e ataques de natureza pessoal. A anatomia da resposta do relator foi pautada pela indignação institucional. Ao suspender os trabalhos, a mensagem enviada foi a de que a continuidade da CPI, sob aquela atmosfera, era impossível. O prejuízo técnico é incalculável, pois cada hora de sessão suspensa representa um atraso na entrega de resultados para a sociedade. A falha humanitária reside justamente nisso. A espetacularização do conflito sobrepõe a necessidade urgente de governança e eficiência administrativa, o que torna este caso verdadeiramente atípico no histórico recente do Congresso é a natureza da arma verbal escolhida. Frequentemente vemos parlamentares trocando acusações de corrupção ou incompetência, termos que circulam na zona cinzenta da retórica política. No entanto, utilizar uma acusação de crime sexual como ferramenta de obstrução ou ataque em uma comissão é uma quebra de paradigma perigosa. Existe um debate jurídico intenso sobre isso, onde termina a liberdade de expressão parlamentar e começa o abuso de direito. Especialistas em direito constitucional alertam que, se o Conselho de Ética não estabelecer um limite claro, o plenário pode se tornar uma arena de linchamento moral onde o ônus da prova é ignorado em favor do impacto do vídeo nas plataformas digitais. Este episódio nos obriga a refletir sobre o estado atual do nosso poder legislativo. O debate político deve aceitar tudo em nome da imunidade. Ou a dignidade humana do adversário deve ser um limite intransponível, mesmo no calor de uma CPI? Quero saber a sua opinião técnica sobre isso nos comentários. O mandato de um parlamentar deve ser cassado por ofensas verbais de natureza criminal, ou o eleitor é o único juiz capaz de punir esse comportamento na próxima urna? Escreva limite se você defende punição rigorosa pelo Conselho de Ética, ou imunidade se acredita que a fala parlamentar deve ser irrestrita para evitar perseguições políticas. Obrigado por acompanhar esta análise profunda sobre os desdobramentos éticos no coração do poder. O conhecimento técnico dos fatos é a única defesa real contra a manipulação e o sensacionalismo. Até a nossa próxima decupagem dos eventos que moldam o futuro das nossas instituições.